mas o objetivo é fazer uma pequena apresentação e abrir para a gente discutir, para mim poder falar um pouco das dúvidas e possibilidades. O meu nome é Alexandre, né, Ernesto Silva, eu sou enfermeiro, sou professor na Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Divinópolis, o campus é Divinópolis, e na verdade, trabalho com curso de enfermagem e medicina, especialmente nos cuidados paliativos. Eu trabalho durante já 8 anos, fiquei 14 anos na gestão de um hospital de 815 pessoas para supervisionar, 401 leitos, mas o sofrimento humano sempre me chamava a atenção, sabe? Eu falava, gente, eu tenho que arrumar uma forma de trabalhar fazendo isso que eu tanto sonho. E aí eu comecei contando a história um pouco. Eu tive a oportunidade de abrir o concurso público na Universidade Federal, entrei para dar aula, e o bom da universidade pública é que a gente pode escolher a nossa área de pesquisa, a nossa área de extensão, e eu falei, agora eu vou mergulhar no cuidado paliativo. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, eu já tinha desenvolvido meu mestrado na temática, fui fazer meu doutorado na temática, e uma das coisas que mais me incomodavam era conhecer mais como as pessoas morriam e o que eu podia fazer para as pessoas em fase final de vida ou fase avançada de alguma doença. E tinha uma coisa que me incomodava mais ainda, que era pensar como essas pessoas morriam em áreas que o poder público não chegava. Aí eu me preocupava com zona rural, alguns locais muito rurais que tem no interior do Brasil, e outro era as favelas, os aglomerados subnormais. E eu tive aquela preocupação, desenvolvi o meu doutorado buscando conhecer um pouco disso, e durante o doutorado eu me incomodei, eu me afetei muito mais, que eu comecei já a coletar dados e já comecei, gente, esse povo não recebe atendimento, o que eu posso fazer? E comecei, de alguma forma, a fazer esse movimento de atender as pessoas e aquilo que não era da minha alçada, eu gritar por WhatsApp. Gente, me ajuda. Tem um senhor aqui com isso, com isso. E essa rede foi se construindo, especialmente, inicialmente no Vidigal, que é onde eu fiz uma parte da minha busca, né? E aí, eu fui apresentar um congresso, uma palestra num congresso, no Carioca de Cuidados Paliativos, e a hora que eu acabei de apresentar, o Rodrigo Luz, que é um psicólogo do Instituto Elizabeth Kubler-Ross, fala comigo assim, Alexandre, isso aí que você faz tem um nome, chama Comunidade Compassiva. Eu falei, eu não conheço. Ele falou, é do Reino Unido, eles começaram, ele até me falou em Kerala, na Índia, mas aí depois, quando eu fui estudar, eu vi que era no Reino Unido que tudo isso começou, e aí eu tive o interesse de saber o que era, e aí eu vi que era muito o que eu fazia mesmo, né? Era buscando voluntários do lugar e agregando voluntários externos que pudessem ajudar a cuidar dessas pessoas que, de alguma forma, tivessem algum sofrimento. Então, nessa projeção, eu vou contar para vocês um pouco disso e como funciona, o que é a comunidade compassiva, e eu sempre gosto de começar com Patativa do Assaré para mim fazer uma associação a outra questão. Patativa, né, um brasileiro nordestino retado, fala que morte você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei neste mundo, você já matava gente, eu guardei na minha mente esse seu grande rigor. Porém, eu lhe peço um favor, para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto. Morte, me mate sem dor. O que eu percebo que as pessoas querem é isso. As pessoas sabem que tem morte, que faz parte da vida, é um processo natural. Quando eu entendo que ela existe, que ela vai chegar para todos, para o bonzinho, para o não bonzinho, o que a gente quer é que antes que chegue o momento de fato, que eu não sofra tanto antes de ir ao Campo Santo. É isso que a gente busca. E por que eu me importo, gente? Eu me importo porque há muito sofrimento. Aquilo que Patativa pediu, de fato, eu percebo que muitas vezes não é cumprido de todas as formas. Não é fato. As pessoas, não é só em favela, as pessoas mesmo em grandes e excelentes hospitais ainda morrem sofrendo. Morrem sem adequado controle de sintomas. E aí imaginem um local aonde o poder público em si não entra. Que sofrimento é esse? É um sofrimento assim. Essas pessoas, essas crianças não estão em fase final de vida, mas essas crianças têm uma condição que ameaça a vida de continuar.
e está numa área que o poder público não entra, com uma condição de dor social importante, é uma condição. Pessoas que de alguma forma recebem comida, mas não tem quem dá a comida, porque ninguém faz a costura. Pessoas que a gente depara vivendo, idosos com idosos, a irmã cuida da irmã, e quem cuida da irmã que cuida da irmã, quando esse momento está, de alguma forma, invertido. Então, eu me preocupei especificamente com o grupo, que é a favela em si, né, conhecido também como oficialmente de aglomerado subnormal, e eu passava muitas vezes na Rocinha e falava, gente, eu sou encantado com favela. Às vezes eu fico num lugar que tem um aglomerado de casas, as pessoas que andam comigo ficam impressionadas, porque eu fico doido para entrar lá, saber quem é que, como que se organiza, quem manda, quem não manda, quem entra, quem não entra, qual é a regra. Isso toda a vida, desde criança, me chamou muita atenção, que é como se fosse um mundo proibido para as pessoas que não estão ali. E o proibido, ele instiga a curiosidade, né? Então, esse é um grupo que eu preocupo. E é interessante a gente deixar claro, porque não é um grupo, na maioria das vezes, vulnerável. Vulnerável, de fato, somos todos nós. Nós estamos em risco de algumas coisas. Nós temos riscos de algumas coisas. O vulnerado, ele está para além do risco. É quem está na situação. E as pessoas que moram em situação de rua, as pessoas privadas de liberdade, a população LGBTQI+, de rua, tem grupos que já estão no problema, que de alguma forma os idosos que moram sós e as pessoas que vivem nas favelas, especialmente aquelas com dificuldade de acessar o poder público. Então a minha preocupação é com o vulnerado. E aí aglomerado subnormal, que é o mesmo que favela, é cada conjunto constituído de no mínimo 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais, estando dispostas em geral de forma desordenada em terreno público ou privado. E tem vários nomes, né? Favela, grotão, invasão, alagado, comunidade. Né? A Solange me lembrou uma coisa que eu falei na aula de ontem, que nós podemos falar favela. Favela vem de uma árvore que possui muitas favas. As favas são muito aglomeradas nessa árvore. Então, a árvore favela tem muitas favas aglomeradas. A associação é que essa aglomeração das casas remete à favela árvore. Então, principalmente o pessoal da Central Única das Favelas fala é favela, Central Única das Favelas. Né? A gente não pode confundir, porque a tradução do inglês islâmico de favela é relacionada à criminalidade, violência, drogadição. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque esses cenários, eles não são só isso. Como aqui fora que eu falo no asfalto, não é só alegria, tem violência, tem drogadição, tem tudo da mesma forma, né? Porém, a gente depara com situações como essa, de um senhor que a gente andando na Rocinha, e aí o pessoal do morro mesmo fala, Alexandre, quando eles veem a gente, eles falam, Alexandre, eu queria que você visitasse uma casa, que nós estamos percebendo que tem um mau cheiro, e esse senhor, ele morava sozinho, a gente está percebendo que ele não está saindo mais, a gente está com medo dele ter morrido lá dentro. E quando o pessoal mesmo abriu a casa para a gente entrar, que a gente viu ele, e aí eu cobri ele desse lado, né? Eu vi uma precariedade, gente, uma coisa impressionante, uma pessoa num sofrimento humano considerável, que eu falo que não é um sofrimento físico. Tem uma dor social aí, e tem uma dor espiritual e psíquica que eu nem sabia abordar na hora, porque a condição física não permitia adentrar aquilo que para ele era espiritual e social, né? Mais ainda. Isso, quando nós viramos ele, isso aqui que eu coloquei foi uma tarja que ninguém pode querer, nem todo mundo quer ver tudo isso. Mas tinha uma ferida enorme, mas parecia escoriação. Eu falei, isso não é ferida de pressão. E que a gente foi ver a condição como um todo, isso era fezes de rato. Ele estava sendo comido vivo por ratos, né? E esse senhor é um senhor que, por exemplo, qual que é a primeira intervenção? É o acolhimento biopsicossocial e espiritual. Ok. Mas o primeiro é físico. Nós precisamos de mão para cuidar. Tem que ter gente pegar, dar banho, dar comida, fazer barba, cortar cabelo, para a gente pensar onde a gente vai entrar na vida desse senhor.
A gente não sabia nem como falar com ele, porque ele não respondia. Não era nem capaz de diálogo, né? Tinha que arrumar a casa, ou seja, tinha que tirar ele da casa. Então, precisava de muitas mãos. E esse é o senhor que a gente conseguiu uma institucionalização para ele, mas assim, com braços por meio de telefone mesmo, WhatsApp, gente, me ajuda, fulano, não tem tal coisa, conheço tal coisa em Vargem Grande, vamos pegar, são mãos. E conseguimos colocar o poder público no meio, mas é muito sofrimento, porque é uma área que o poder público não entra. Cecily Saunders, uma precursora do cuidado paliativo, já falava que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. É impossível ver uma situação dessa e pensar assim, mas é assim mesmo. É pobre, é favela, é que o sofrimento seja no mínimo tolerável, se eu não consigo tirá-lo. Porém, nessa nossa realidade, a gente depara com isso. Eu escolhi um grupo para trabalhar. Tem pessoas que podem escolher outros. Pessoas em condições de rua são outras pessoas que precisam muito também. Mas quando a gente depara com esse cenário que eu escolhi, além de todo o abandono, não é só o abandono, eles ainda têm isso. Tem confronto. Tem um poder paralelo que quer um momento, o poder público disputa com o poder paralelo e tem uma questão no meio ali que é indecifrável, que realmente eu não conheço, nem quero detalhar o conhecimento de quem é quem no meio dessa história. Meu papel é contribuir e ser compassivo com essas pessoas, fazer com que o sofrimento deles sejam diminuídos por muitas mãos. A gente depara com tudo isso. Depara, por exemplo, com uma cuidadora que precisa voltar para sua casa, por exemplo, foi buscar fralda e tem uma operação, ela não consegue passar para ir até a pessoa. Eu não estou falando que um aí é pior do que o outro, ou melhor do que o outro. É uma cena, é uma realidade. Isso tudo é um sofrimento social importante, né? O sofrimento social, ele está presente nos sentimentos de isolamento, de perda, de sentimentos aliados à humilhação, estresse, abandono. Eles sofrem quando há estado de privação material, com a perpetuação da injustiça social e com a perda da liberdade em todas as suas formas e expressões. Então, essas pessoas têm um risco muito grande de mistanásia. Ou seja, tudo bem, eu convivo com pessoas que têm doenças que ameaçam a continuidade da vida, que são elegíveis aos cuidados paliativos, porque Dame Cecily Saunders, que foi a grande precursora dos cuidados paliativos, a preocupação dela era em abordar o sofrimento humano, para que as pessoas não morressem justamente. Quando a gente fala de mistanásia, é o contrário do que é cuidado paliativo. É a pessoa antecipar a sua morte por questões de injustiça. Por questões de injustiça, inclusive, de acesso a bens públicos e sociais. A mistanásia é o adiantar a morte com sofrimento. Com sofrimento. E uma grande saída para o sofrimento humano, como eu disse, são os cuidados paliativos, que devolve de alguma forma, que oferece de alguma forma às pessoas a dignidade humana. E o que vem a ser, de forma muito simples, o cuidado paliativo? O cuidado paliativo, ele busca o quê? Ele busca descobrir aonde fica a paz da pessoa, o que é sagrado para ela, aonde ela perdeu essa paz, em qual dimensão ela perdeu a paz. Foi na dimensão social, psíquica, emocional, família? Aonde que ele perdeu a paz? E o meu papel é resgatar ela nessa multidimensão, biopsicossocial e espiritual. Como? Controlando sintomas, e sintomas não é só náusea, vômito e dor. Sintomas pode ser fome, pode ser dignidade de ter um lugar para tomar banho. A maioria das pessoas que eu convivo, que estão acamadas nesses locais, o banheiro não é banheiro de chuveiro, ainda no nosso meio. Eles estão a 1 quilômetro, por exemplo, na Rocinha, de apartamentos muito luxuosos. Dali da janela eu vejo. Significa que essas pessoas não poderiam ter um apartamento luxuoso? Não tem nada disso. O que significa é que eu não posso permitir que esses que moram de cá não tenham o mínimo de condições básicas humanas de sobrevivência que eu possa aliviar o sofrimento dele para que ele tenha, no mínimo, uma vida digna para ter um fim digno.
O cuidado paliativo ele não trabalha a morte digna, ele trabalha a vida digna, que consequentemente gera uma morte digna. E a comunicação. A maioria dessas pessoas que eu procuro, inclusive, as pessoas ficam muito incomodadas que é só oferecer a questão material, que é muito boa e que nós precisamos de cadeira de banho, de cama hospitalar, nós precisamos de reforma de banheiro para a gente abrir porta para a cadeira de banho e conseguir entrar. Precisamos de comida, de leite, de tudo isso. Mas muitos precisam de presença. De presença. E isso o voluntário local faz, eu vou deixar mais claro. O que fazer? Acesso à saúde, continuidade e cuidados. Bem-estar do paciente. A gente precisa gerar... tem que tirar da favela. Não! O ambiente da favela é sagrado para ele. É dele. É dele, é seu. É inviolável, é sagrado. Eu tenho que dar a ele condições dignas de viver para morrer bem ali. E sempre isso me move muito também. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio de quantas pessoas ficam muito sentidas em ver essa situação. Mas aí eu pergunto, o que fazem quando ficam sentidas? As pessoas me procuram e falam assim: Alexandre, eu tenho muita vontade de ir na favela com você. Alexandre, eu tenho muita vontade de pedir meu filho para ir na favela com você. Eu pergunto, por quê? Porque ele é um menino muito difícil, ele não dá valor à vida que ele tem. E ele indo lá, ele passa a dar mais valor à vida que ele tem. Isso é uma injustiça. Eu levar um adolescente lá para ver o sofrimento do outro, para se conformar com a vida que ele tem. Não, eu falo, seu filho pode ir, mas ele vai dar quantos banhos comigo? E ele vai transportar e vai rebocar qual parede do quarto para mim? Vai colocar telha em qual lugar? Porque se for turismo de pobreza, tem muito vídeo aí na internet, bom de ver. Tem muita imagem que, por exemplo, eu passei algumas para vocês. Eu preciso de mão. Eu não preciso de carrinho cheio de turista para ver pobrinho e dar tchau para pobrinho e jogar pirulito. Não é isso. Preciso de alguém que dê dignidade a essas pessoas, da forma que for. Ou indo atender, ou indo dar banho, ou contribuindo com a cadeira, ou contribuindo com comida. Nós precisamos disso. É disso. Né? E a gente tem falado muito de empatia, mas eu gostaria de falar aqui de compaixão para a gente falar de comunidade compassiva. Apatia eu vejo um sofrimento e eu não me importo. Simpatia eu sinto muito. Empatia, aquilo me incomoda de alguma forma. Mas compaixão é transformar o meu incômodo em um ato concreto que possa mudar a vida do outro. Isso é compaixão. E as comunidades compassivas, elas vêm, como eu disse para vocês, eu descobri comunidade compassiva depois, que chamava isso. Era algo que de alguma forma, eu fazia há quase 8 anos. E eu comecei a compreender que quem criou comunidade compassiva no Reino Unido pensou da forma que eu pensava. Gente, não tem leito em LPI, em hospitais, que suportem tantas pessoas com condições avançadas de doença, em fase avançada de doença. Então, nós precisamos construir alguma forma de que essas pessoas, de alguma forma, sejam amparadas pela própria comunidade, pelo lugar que ele vive. E as pessoas das favelas, eles são muito unidos. Por exemplo, em tempo de pandemia, foi levantada uma pesquisa e da doação que, por exemplo, a Rocinha recebeu, foi constatado que 70% das doações para a Rocinha veio da própria Rocinha. Eles doando para eles. Isso é dado. Mas, ou seja, doaram muito no início, mas, por exemplo, agora que a pandemia, entre aspas, esfriou, enquanto mídia alarmante, as doações diminuíram. Então, tem muita gente passando fome, exatamente fome. As comunidades compassivas, elas vêm da palavra compaixão, é emoção em forma de ação. As raízes delas, das comunidades compassivas, em locais aglomerados, com populações grandes, não vem do Reino Unido. No Reino Unido começou com rede de vizinhos, cuidando de vizinhos. Mas em Kerala, na Índia, são superpopulações cuidando de superpopulações, né? Voluntários locais, que é um desafio para nós do Ocidente, pelas questões nossas de espiritualidade, pelas questões nossas, por exemplo, inclusive, especialmente na América Latina, no Brasil e no Rio de Janeiro, a questão da violência, do adentrar a casa do outro, isso tudo é um diferencial, né?
E o Hospice São José, em Londres, ele tem um trabalho muito rico disso há anos, que foram os primeiros hospices com comunidades compassivas, ou seja, que profissionais de saúde e da assistência social contribuía com os moradores de algum determinado local, capacitando eles para atender as pessoas em casa e fazendo algum tipo de atendimento que desse suporte a eles de vez em quando, 1 ou 2 horas por semana se dedicando àquilo. O St. Christopher Hospice, também em Londres, ele tem um grande trabalho, eu deixo até o site para quem quiser entender um pouco mais sobre comunidades compassivas. Porém, diante de tudo isso, é sempre bom lembrar que existe um mundo inteiro dentro de cada um. E tocar no solo sagrado é um ato de muita responsabilidade. E quando eu penso numa cena como essa, eu estou falando de solo sagrado do outro. Ah, Alexandre, mas é muito triste, olha a parede deles toda cheia de bala de marca de fuzil, nós temos que tirar essa pessoa daqui. Aí a gente visita alguém nessa casa, a pessoa fala assim, não, tá tranquilo, nós tiramos as coisas dos quartos da frente, a gente fica só no fundo, porque a gente ama aqui, é sagrado para ele. Então não adianta chegar com a proposta, vamos construir uma coisa para tirar o pessoal. 90% ou mais das pessoas que eu atendo nunca tem vontade de sair dali, nem de descer o morro. Eles amam aquele local. É um solo sagrado do outro. E eu preciso respeitar. E aí, pensando em tudo isso, quando eu fui desenvolver a possibilidade de ampliar o que eu fazia só e com algumas pessoas no Vidigal, eu pensei, eu quero uma comunidade maior. E aí, um dia, uma pessoa me perguntou assim, escolher a Rocinha é fácil, porque a Rocinha tem uma visibilidade, uma questão midiática muito boa. Ainda bem, um dos objetivos que eu escolhi foi esse mesmo. A mídia é coisa boa também. Eu quis usar de um local que tem uma visibilidade, porque se você perguntar lá na Austrália o que é Rocinha, todo mundo sabe. Se você perguntar na África do Sul, o pessoal sabe o que é Rocinha. Né? É uma das favelas maiores do mundo, é a favela maior da América. Né? Hoje, eu não sei dado correto, mas ela fica entre a segunda e terceira maior favela do mundo. E aí eu precisava de expandir e escolher um local que a mídia tivesse, mas até hoje a mídia não se interessou pelo projeto, eu também não busquei. Né? Eu acho que assim, a gente foi desenvolvendo. Esse grupo agora novo é que está buscando dar visibilidade ao projeto. E eu sou muito grato por esse grupo, né? Por já ter feito muita coisa. E isso, cada um com sua doação. Gente, nós estamos conseguindo site. A gente não tinha site. Estão fazendo Instagram e Facebook. Eu preciso de braço para isso. O meu negócio é o chão de fábrica. É a relação comunidade, é o pedir permissão, é apresentar meu projeto lá dentro, é cuidar dos voluntários externos. E aí eu precisava de alguém. E aí eu convidei o Rodrigo Luz, do Fundação Elizabeth Kubler-Ross, a Ana Cláudia Arantes, da Casa do Cuidar, o Tom, do Infinito, o Hernani, da Fiocruz, eu que sou da UFSJ, 2 professoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jefé e Eliana, a Lívia, que é uma médica do PAD, o Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso do Rio de Janeiro, que ela está fazendo a ponte com o poder público. E essas pessoas começaram a desenvolver o projeto comigo, começaram a me dar força, me dar braço, me dar ombro, de alguma forma, para poder contribuir. E aí, no meio do caminho, encontramos, o Rodrigo Luz falou da Maria Alice, que sempre se dispõe a ter um ombro, uma escuta lá comigo e uma ajuda, é uma pessoa que ajuda, de alguma forma, o projeto a rodar. E aí surge Maria Amélia, Rafa, Lígia, Lília, e aí o pessoal foi brotando, né, de alguma forma, Alexandre, nós podemos ajudar de outra forma, e o projeto começou a caminhar. Então, eu vou explicar a estrutura do projeto. Isso é a implantação de um serviço de cuidado paliativo na favela, ou seja, cuidado paliativo é uma emoção transformada em forma de ação técnica, voltada para o sofrimento humano, buscando aliviá-lo. É científico, é técnico, tem todo um arcabouço de embasamento científico e evidência científica em cima do cuidado paliativo. E aí nós estamos levando isso para subir o morro. Né? Esse projeto é o primeiro de comunidade compassiva no mundo voltado para a favela. Ainda não tem, nós pesquisamos, não tem.
Tem para superpopulação, tem para condomínios, tem para grandes bairros, né? E a gente está avançando nisso. Eu não vou contar nesse espaço, mas eu vou contar o que eu faço, o que eu fiz, mas que está traduzido nessa tela. Cheguei, já tinha uma pessoa que me acompanhava no Vidigal, no projeto que eu fazia no Vidigal, sem nome Comunidade Compassiva, que conhecia o presidente da Associação de Moradores da Rocinha, me apresentou para o presidente da Associação de Moradores da Rocinha, que é a porta de entrada da comunidade, que se interessou pela minha ajuda e que ele acionou um protagonista principal na comunidade. Uma protagonista, uma voluntária, uma senhora que é conselheira municipal de saúde, e ela mora na Rocinha, tem 60 anos, a dona Edileuza, e é uma mulher porreta que briga pela saúde do pessoal. E a dona Edileuza falou assim: Alexandre, você é quem eu precisava de ombro para fazer o que eu tenho vontade. Eu falei: a senhora é quem eu precisava de ombro para fazer a minha vontade. E pá! E o negócio, eu falei: nós vamos começar a conversar sobre isso e eu quero te contar o que eu quero. E aí contei para ela que é um projeto voltado para pessoas com fragilidade no que diz respeito à continuidade da vida. E na hora, a dona Edileuza brotou mais de 50 pessoas para mim. Aí, é claro, ela selecionou pessoas que não tinham doença ameaçadora da vida. Eu falei: dona Edileuza, esse não, esse é surdez. Esse é outra coisa. Não, esse não, é erisipela, ele não tem uma doença. E aí a gente foi vendo que tinha. E eu pedi a ela, a área que o poder público não entrasse. E tem área muito pobre na Rocinha. Muito pobre. Tem área, para vocês terem noção, a Roupa Suja, por exemplo, é uma região, a gente não sobe andando. Tem que subir de mão e pé. Porque é muito íngreme. E se a gente está lá dentro e chove, não desce. Né? Tem área muito assim. E a dona Edileuza começou junto comigo a eleger quem eram as pessoas, e eu já comecei a olhar para essas pessoas. E aí eu comecei um trabalho que podia ser os possíveis voluntários locais. E aí nós selecionamos, e aparecer, a gente selecionou com perfil 15 pessoas. Selecionando 15 pessoas, nós pensamos em 15 pacientes. Então nós dividimos a Rocinha em 3, pegamos a área do meio da Rocinha, elegemos as 15 pessoas que mais precisavam. Eu conversei com os voluntários, nós não estamos reinventando a roda. São pessoas que já cuidavam desses outras pessoas de alguma forma. E falei: eu sou um ombro amigo e profissional junto com vocês. E aí a gente foi vendo as demandas e eu fui ligando para profissionais que eu conhecia para fazer visita comigo. Enfim, o projeto ele se estruturou e tem se estruturado para a gente oficializar o que a gente já está fazendo. Em janeiro, porque a pandemia segurou muita coisa, eu tenho várias voluntárias com mais de 60 anos, eu não podia colocá-las em risco, né, de fazer visitas e andar a Rocinha em plena pandemia. Então, eu precisei segurar a onda um pouquinho. E que pé que nós estamos? Nós temos os voluntários, nós temos eleitos os pacientes, eu tenho um grupo de voluntários profissionais externos que sempre me oferece. A Ciana, que está aqui no grupo, é uma que visitou comigo no Vidigal, né? Que a gente faz a visita pensando os profissionais externos virão como forma de mutirão, e esse mutirão acontecerá com profissionais das diversas áreas, que eles vêm, atendem os pacientes onde o poder público não atende, me ajudam a eleger o paciente, me ajudam a pensar em encaminhamentos. Então, existe um grupo de voluntários internos, um grupo de voluntários externos profissionais, um grupo gestor da comunidade compassiva, que é esse núcleo central que nós montamos. Nós temos o poder público do local, que não entra no local, mas a Lívia, que é essa médica, está fazendo a ponte junto com o Eberhard, que é o médico da família da comunidade, que a partir do momento que o mutirão entra e faz as sugestões e as prescrições, os dois validam no poder público o que o poder público pode cumprir. Então, é um outro grupo, que é o poder público. E aí, não tinha pensado, e surgiu o nome por meio da Maria Amélia e um grupo muito especial, que são os apoiadores. São pessoas que se interessaram em, entre aspas, adotar de alguma forma, subir. Às vezes tem gente que vai subir o morro e ser apoiador, né? Vai ser profissional, voluntário e vai ser apoiador.
mas são pessoas que se interessam, por exemplo, está nesse grupo, uma pessoa que se interessou, por exemplo, a gente serve uma sopa duas vezes por semana, à tarde na Rocinha. E, na verdade, as doações é de verdura e legume, a gente tem essa doação, mas, por exemplo, quem doava carne não doa mais porque a pandemia pegou os açougueiros locais de surpresa e eles estão precisando muito de ajuda também. Já tinha um mês e meio que a sopa era sem proteína, né? Quando conseguia ovo, quebra ovo lá no meio, conseguindo doação. No meio desse grupo que foi montado, os apoiadores, a gente já conseguiu, por meio de algumas pessoas, a doação do que diz respeito à carne para esse local. Então, já fez muita diferença, porque a partir de outubro, agora a gente vai ter proteína na comida. Ah, Alexandre, mas remédio. Não, esse grupo agora precisa de proteína. Tem outros que precisam de fraldas. Outros precisam de suplemento nutricional. Então, constituiu o que eu chamo, na modalidade Favela Brasil, comunidade compassiva, que é a nossa característica. É um grupo de voluntários locais que estão ali, que pelo menos 2 vezes por semana eles vão à casa dessas pessoas, vão ser treinados em novembro e perceber nessas pessoas, traz para o grupo orientador, eu seleciono aquilo que eu posso ajudar ou aciono os profissionais externos, vou selecionar os profissionais externos para o atendimento online ou por ligação e vou acionar os apoiadores quando a questão for doação, quando for comida, quando for dinheiro, quando for roupa, quando for chuveiro, cadeira de roda, cama hospitalar. Né? Hoje eu tenho quem acionar. Né? Por isso eu preciso de ajuda. Nós precisamos de ajuda enquanto grupo. Né? E onde vai chegar essa comunidade compassiva? A partir do momento que a gente capacitar bem os voluntários locais, né, no que diz respeito ao cuidado paliativo, atenção domiciliar, manualizar tudo isso, ajustar esse financiamento local, avançar e avaliar, eu pretendo em 2 anos, ou seja, 2021 e 2022, trabalhar uma forma que aquele grupo se organize para que no final de 2 anos eu possa sair da cabeça daquele grupo e ir para outra comunidade ou para outras comunidades e apoiá-las. Por exemplo, tá a Rafa aqui, que está começando a constituir a comunidade compassiva da Cabana Pai Tomás, em Belo Horizonte. A Érica Lara, que está desenvolvendo uma comunidade compassiva específica com a população carente LGBTQI+, para que eles se envolvam e cuidem deles. A Rony Roselli, que é uma geriatra em Maceió, está com a mesma ideia da Rafa. Então, nós temos que fortalecer esses 2 anos para que a gente seja, de alguma forma, uma franquia social que vai para além da Rocinha. A Rocinha é para a gente manualizar e que isso possa continuar girando com guardiões. Vai surgir um guardião que quer ficar com a Rocinha para ele liderar. E quando ele sair e morrer, vem outro guardião. Mas que as comunidades compassivas possam continuar, independente de Alexandre, independente de Casa do Cuidado, independente de Elizabeth Kubler-Ross, mas que ela possa continuar. Mas nesse momento eu preciso de ajuda para que isso possa pegar, para que a gente possa manualizar tudo isso. Essas são as 4 principais voluntárias que começaram comigo. Do meu lado, a Edileuza, que é a minha parceirona, muito amiga, muito parceira. Infelizmente, foi buscar o pai no Ceará esse final de semana para viver com ela, que ele estava numa situação degradante. E eu estou com dificuldade, meu sonho, porque a mulher que faz tanto bem, ela vindo embora, custou ir lá e ainda roubaram ela na vinda no aeroporto, tomaram o celular dela, tomaram bolsa. E a gente fala, meu Deus, né? No meio de toda a situação, a Norma, que está do lado dela, uma pessoa muito especial. Nesse grupo aqui eu tenho 2 analfabetas, de leitura e de escrita, como se dizia meu avô. Né? A dona Rosilda, que tem mais de 70 anos, é a pessoa que mais anda comigo nos becos. A Nália, que cuida do sopão, né? A Nália, todas têm história muito pesadas na comunidade, todas 4. E hoje esse grupo virou 15. E hoje a gente acolhe muita gente, né? Nós estamos aqui no campo da igreja, porque nesse local, o espaço que a gente teve de ação é a Igreja Católica.
Independente disso, eles cederam espaço. Nós temos contribuindo pessoas ateias, evangélicas, espíritas, religiões afrodescendentes. Isso não importa. O que importa é o bem, né? Tem algumas experiências práticas de pessoas que queriam voltar para suas casas e por meio da comunidade a gente avaliou e numa conferência familiar a gente conseguiu voltar com a pessoa para sua casa. Eu estou indo rapidamente em alguns pontos para poder ter possibilidade de abrir para vocês, né? Entender que o menos é mais. E eu entendi muito o que Picasso já falava. O sentido da vida é encontrar o seu dom. E o propósito da vida é compartilhá-lo. Eu acho maravilhoso quem coordena uma UTI num hospital privado e que ele faz muito bem o seu trabalho ali. É digno da mesma forma de quem escolhe favela. É digno da mesma forma de quem escolhe pessoas em situações de rua. Mas eu encontrei, várias pessoas têm encontrado os seus dons nesse cenário que eu encontrei. Seja lá no morro, seja contribuindo de outro país, mas a vida torna-se com um propósito quando ele começa de alguma forma a compartilhar. Aqui são alguns voluntários, né, que têm contribuído comigo com o projeto local. Aqui Liana e Jefé, Tom Almeida, Dona Edileuza e a Dona Rosilda, que são minhas meninas dos olhos. Rodrigo, Ana Cláudia Arantes. Aqui o Eberhard, que é o médico da Clínica da Família. A Lívia, que está fazendo essa ponte maravilhosa conosco. Aqui eu e Dona Rosilda nas caminhadas pelo morro, né? E eu gosto desse lugar, porque daqui eu consigo ver toda a rocinha. A roupa suja que eu falei com vocês é essa área aqui, encostada na pedra, muito íngreme. E ao mesmo tempo a gente vê um mar lindo e no meio uma outra forma de sociedade, que não é menos nem mais do que ninguém, né? E ninguém em toda essa visão não é menos nem mais que ninguém. Aqui algumas referências do que eu trouxe. E aqui eu trago o QR Code, a Rafa pode até falar um pouco melhor sobre, que é quem quiser utilizá-lo para poder doar, para poder conhecer como estar junto conosco, é por esse meio. Não me importa quantas pessoas tem aqui conosco hoje assistindo, todos que estão aqui são muito importantes, todos. Mas o que a gente mais espera é que, além de você, se de alguma forma puder contribuir, que você possa divulgar, que você possa nos ajudar fazendo com que isso caminhe, com que isso movimente, né? Como é que acontecem essas doações? Eu não tenho nada no meu nome, na minha conta. O meu papel não é mexer com dinheiro. É viabilizar para que isso chegue às pessoas como o Instituto Elizabeth Kubler-Ross, por meio do Rodrigo Luz, disponibilizou a conta da EKR para que as pessoas possam depositar, possam ajudar por lá, e todas as doações, para que ele saiba que é do projeto, se você vai doar R$10, é 10,05, ou seja, 5 centavos, para que caindo na conta eles identifiquem que isso é para a comunidade compassiva. A gestora dele vai fazer o controle financeiro do dinheiro que chega, porque quando a gente estiver rodando de acordo o projeto, tem mês que eu vou precisar de R$300 para uma família para comprar fralda e suplemento nutricional. Para outra eu vou precisar para que compre alimento, porque o que está deixando ela em sofrimento é a fome. Outra é roupa de cama, porque ele é acamado. Como que isso vai acontecer? A partir do momento que a gente precisar dessa condição, nós vamos viabilizar a compra do que for necessário, vamos ter nota, apresentar a nota fiscal para o Instituto Elizabeth Kubler-Ross, que vai cuidar dessa parte financeira, para que a gente consiga prestar conta de 1 centavo do que for revertido, centavo por centavo, que quem fez a doação pode saber o que ele doou, para onde que foi, o que foi feito. E a gente tentar, por meio do grupo de WhatsApp dos apoiadores, é claro, não citando nome, às vezes não citando imagens, mas quem agradecer de alguma forma no particular, mas que a gente possa mostrar no grupo quem você pode contribuir, quem você pode ajudar com tudo isso, né? Aqui estão meus contatos pessoais. Quem quiser, por meio do Instagram, inclusive pedir meu celular, não é problema isso, tá? Ou por e-mail, eu deixo à disposição. E agora